Muito bem. Em primeiro lugar, tem uma reflexão que eu preciso fazer aqui com vocês. O voto do relator do caso Sérgio Moro no TRE-PR, Tribunal Regional Eleitoral do Paraná, contra a cassação do mandato de senador, ilustra a disparidade entre as sínteses enganosas impostas por grupos com poder midiático e a sua refutação técnica, ponto a ponto, à luz das provas nos autos, dos fatos objetivos, das leis e da jurisprudência. Então, nesse sentido, que é um sentido para o qual a gente precisa chamar a atenção nesse tempo, o voto foi luz nas trevas. Ele é emblemático desse período da história humana em que a gente está vivendo, em que os grupos têm um poder imenso quando eles têm esses tentáculos jurídicos, políticos, econômicos e midiáticos para impor narrativas falseadas sobre a realidade. E aí vem alguém, quer dizer, uma consciência individual que se debruçou efetivamente sobre todos os pontos colocados, não saiu fazendo síntese enganosa por aí, e vai refutando as premissas que são utilizadas nessas campanhas midiáticas e dizendo, inclusive, que na prática está fazendo isso. Porque ele várias vezes ao longo do seu voto, no início e depois retomou no fim, falou da importância do tribunal não se deixar levar pelas narrativas colocadas pela mídia, pela imprensa. Muitas vezes, claro, enganosa. Então, aqui em antagonista.com.br, no Papo Antagonista, na Cruzoé, o que eu, até como diretor de jornalismo, prego é que a gente primeiro precisa saber dos fatos para poder fazer as análises em cima dos fatos e dos limites do que se pode concluir a partir deles. Sempre foi assim, meu jornalismo e sempre vai ser. As discussões públicas no Brasil, em geral, são viciadas, são enviesadas, porque sem saber dos fatos ou querendo que o seu wishful thinking, o seu pensamento desejoso, vire um fato, as pessoas saem disparando mais do que, menos do que opiniões. A opinião antigamente pressupunha algum estudo, mas as suas tomadas de posição. E aquilo vai sendo repetido ad infinitum, até as pessoas, mesmo sem saber os elementos que estão em jogo, já terem essa predisposição para acreditar que houve ilegalidades e abusos e o que quer que esteja sendo colocado por esses grupos. Eventualmente acontece o contrário, no sentido de que essas narrativas são impostas, são disseminadas, espalhadas, mas com todo um poder de atingir parcelas significativas do eleitorado para blindar as pessoas. No caso do Moro, elas foram espalhadas para que o seu mandato fosse cassado. E o relator contrariou todas essas narrativas ao longo de um voto que demorou algumas horas, mas ele fez isso ponto a ponto e a gente separou vários trechos para ir analisando com vocês. Lembrando que na ação o Moro é questionado ao mesmo tempo pelo PT de Lula, pelo PL de Jair Bolsonaro, pois o bolsopetismo real, por alegadamente ter se beneficiado da sua pré-campanha à presidência da República pelo Podemos, para depois se eleger senador pela União Brasil. A acusação formal é de abuso de poder econômico e os advogados dos dois partidos, PT e PL, partidos de Lula e Bolsonaro, defenderam a cassação do Moro. Então vamos soltar esse primeiro vídeo aí dos advogados do bolsopetismo contra o ex-juiz da Lava Jato. Do exposto, requer-se a procedência da ação, com a consequência a cassação da chapa investigada e a declaração da inelegibilidade octênia para os integrantes. Muito obrigado. Eu espero, sinceramente, que nós não legitimemos o abuso da pré-campanha, que é o que se pretende fazer aqui pela defesa. Pedimos, então, a procedência das investigações e excelências com a aplicação das penas cabíveis em lei, em especial a cassação e a decretação de inelegibilidade. Muito obrigado. Muito bem, então vocês viram aí os advogados do PT e do PL. E aí o Procurador Regional Eleitoral, Marcelo Godoy, também pediu a cassação do ex-juiz da Lava Jato. Vamos assistir a esse trecho também. E assim, caminhando já para o final, não identificamos participação do segundo suplente, o senhor Ricardo Augusto Guerra, devendo ser afastado da sua responsabilidade pessoal quanto à aplicação da sanção de inelegibilidade. E concluindo, senhor presidente, somente baseado no que consta dos autos,
A Procuradoria Regional Eleitoral no Paraná manifesta-se pelo julgamento de procedência parcial dos pedidos, a fim de que se reconheça a prática de abuso de poder econômico, senhor relator, com a consequente cassação da chapa eleita para o cargo majoritário de senador da República e decretação de inelegibilidade do titular e do primeiro suplente. Agradeço a atenção e encerro aqui, senhor presidente. Muito bem. Então, está aí um trechinho, evidentemente, final do parecer do Procurador Regional Eleitoral, Marcelo Godoy. Ele, em vários momentos, aliás, citou assim, alegou que era preciso encontrar um critério. Deixa eu pegar até uma frase que eu anotei dele, que eu acho muito emblemática. É necessário encontrar um critério. É necessário encontrar porque o critério não estava ali previsto de uma maneira objetiva. Então, ele foi fazendo alguns puxadinhos para tentar encaixar aquela acusação contra o Moro na legislação. E esses puxadinhos foram devidamente refutados depois pelo relator. É claro que são votos apresentados por escrito, resumidos de maneira oral, não cabem aqui integralmente no programa, então a gente pega alguns trechos. Ao ler o seu parecer, o relator do caso, o desembargador eleitoral Luciano Carrasco Falavinha Souza, afirmou que não se pode perder de vista que todo o processo surge pela política, esse processo especificamente. Então, vamos assistir a esse trecho introdutório, depois eu dou aqui um panorama geral antes de chamar os trechos específicos. Pode soltar. É preciso dizer que todo o processo aqui tem relação com a política. Não se pode perder de vista que todo o processo aqui surge pela política. É muita ingenuidade acreditar que o investigado, atuando como juiz em grande operação de combate à corrupção, que afetou razoável parte do quadro político, ao sair da magistratura e ingressar no governo beneficiado eleitoralmente pela indicada operação, não seria atacado. Que saindo desse governo, atirando, não receberia retaliação futura e, ao fim e ao cabo, sair candidato e sagrando-se vencedor na eleição no Senado contra aquele que lhe abriu a candidatura presidencial e que estava há décadas no Legislativo, não poderia ser alvo de desforra. Muito bem. Vocês vejam aí um trecho do relator. Acabou de sair, eu estava pegando aqui com a produção, um comentário do Deltan Dallagnol no X. A gente vai tentar aqui ao longo do programa ir atualizando as notícias, dizendo o seguinte: o voto do relator contra a cassação do senador Sérgio Moro é histórico. Aliás, usamos essa palavra aqui no título do programa, caso Moro, o voto histórico do relator. O Deltan continua: expõe a perseguição do sistema contra quem combateu a corrupção, desnuda o duplo padrão de tratamento entre outros políticos e quem atuou na Lava Jato e relembra que punições dependem de previsão legal. De fato, tudo isso aconteceu. E eu concordo, embora tenha, evidentemente, divergências em relação a determinadas posturas de todo mundo que entra no campo político, em relação a esse caso, principalmente depois de ouvir a análise detalhada do relator, concordo com a afirmação do Deltan Dallagnol agora na rede social. Esse voto iluminou uma questão que a gente colocou aqui, porque as narrativas a respeito desse processo eram muito sintetizadas e nós falamos no Papo Antagonista com a prudência que marca o nosso trabalho, que nós precisaríamos ver ponto a ponto das alegações de todas as partes, dos votos dos desembargadores. Por quê? Porque o caso é diferente daquele que cassou o mandato de deputado federal do Deltan Dallagnol. Naquele caso, era muito claro que o Tribunal Superior Eleitoral inventou uma regra para punir o Dallagnol, porque a regra que existia não se aplicava ao caso dele. Existia uma regra de que um agente do Ministério Público, quando pede exoneração do cargo, ele fica inelegível se houver um procedimento administrativo disciplinar aberto contra ele. Quer dizer, se ele deixar o cargo para concorrer a um cargo político, quando há um PAD, como diz a sigla, o de procedimento administrativo disciplinar aberto, significa que ele pode estar fugindo ali daquele PAD para entrar na seara política. Havia um PAD aberto contra o Deltan no momento da exoneração? Não. Logo, ele estava elegível.
Mas o TSE fez um monte de puxadinhos para dizer que não, mas havia a possibilidade de determinadas iniciativas, porventura, talvez, quem sabe, um dia se transformarem em PADs. Só que isso não está previsto na lei e nenhum ministro do TSE é legislador para legislar naquele momento em que deseja punir algum desafeto. E foi exatamente isso que fizeram. No caso do Moro, tem uma discussão que pode ser travada. Agora, precisa ser travada com as premissas corretas, baseadas em fatos objetivos e, evidentemente, no caso de um julgamento já instaurado, baseado nas provas dos autos. O debate é sobre gastos de pré-campanha. Então, se pode discutir. Aqui a maneira de se discutir quando envolve um desafeto político no Brasil é com a judicialização do caso. E foi isso que foi feito com vistas a cassar o mandato de senador dele. Então, a discussão já está sendo travada no seu âmbito de justiça eleitoral. E a questão é a seguinte: o sujeito que concorreu a um cargo de presidente da República durante um tempo, pelo menos participou da corrida eleitoral como pré-candidato à presidência da República, e depois desistiu dessa candidatura para concorrer a um outro cargo, quais são os critérios a serem utilizados para mensurar os gastos dele e quais são as previsões legais de uso desse dinheiro. Quer dizer, o quanto que se pode gastar numa pré-campanha para um cargo e depois gastar numa outra campanha para outro cargo, como essas coisas eventualmente combinadas podem desequilibrar o jogo em relação a outros candidatos ou não. Essa é a discussão que está sendo tratada na Justiça Eleitoral. Mas o que aconteceu que foi devidamente alvo do escrutínio do relator? É que as premissas que foram colocadas estavam imensamente falseadas. Os valores que foram aventados para o caso do Sérgio Moro estavam falseados. As acusações que foram feitas contra ele estavam viciadas, porque baseadas em falsas premissas. Então vamos continuar assistindo ao voto dele, que, curiosamente, em diversos momentos, citou jurisprudência, obra, doutrina de Gilmar Mendes, desafeto de Sérgio Moro. Ele fez isso 3 vezes, pelo menos, das que eu estava acompanhando. A primeira foi quando ele citou uma obra do Gilmar Ferreira Mendes, né? O Gilmar Mendes tem esse nome do meio aí, e do Lênio Streck, que é do grupo Prerrogativas, portanto, 2 detratores do Sérgio Moro. O relator citou os 2 para concluir que a acusação contra o senador precisaria comprovar 3 situações que nesse processo não foram, quer dizer, não foram comprovadas. Vamos assistir a esse momento. Um caráter de como é que explicar a proporcionalidade que eu faço essa citação no livro Comentários à Constituição do Brasil, Gomes Ganotilho, Gilmar Ferreira Mendes, Lênio Streck e outros, para se verificar se a tese inicial é causa suficiente para o reconhecimento do abuso do poder econômico, restringindo-se ao direito de se candidatar, deve-se ter em consideração, primeiro, a demonstração de que os demais candidatos não extrapolaram o limite. Em segundo lugar, que toda a campanha, aqui chamada maior, porque mais abrangente, desde o início tem a finalidade da candidatura realizada. E em terceiro, que todos os atos de campanha da candidatura maior tenham sido realizados dentro e destinados à localidade real do destino, e tudo considerando as campanhas realizadas distintamente. Em outras palavras, para comprovar a boa tese da inicial, de que os gastos de campanha, pré-campanha, devem ser somados, tal como fez o Ministério Público Eleitoral, seria preciso comprovar 3 situações que nesse processo não o foram. Neste processo, repito, não foram. A demonstração das próprias despesas de campanha, para se verificar se houve efetivo desequilíbrio. Esse preceito vale para qualquer processo envolvendo abuso de poder econômico na pré-campanha, face à falta de regulamentação. A intenção deliberada e declarada de que o investigado Sérgio Moro, desde o início, pretendia ser candidato a senador no Paraná. E que todos os atos de pré-campanha, desde a presidencial, tivessem sido realizados no estado de destino da candidatura. Realmente, para que fosse possível concluir que o investigado Moro extrapolou limites de gastos porque usou da frustrada candidatura presidencial para se cacifar para o Senado no Paraná, era imprescindível a demonstração de que, desde o início do projeto, a intenção seria concorrer no estado do Paraná. Na espécie, isso não ocorreu. Vocês vejam que tem uma obra do Gilmar Mendes com Lênio Streck, detratores do Sérgio Moro,
apontando que os gastos deveriam ter sido feitos integralmente no estado de destino final da campanha, no Paraná. Quer dizer, porque teve uma campanha à presidência da República, portanto, ela é feita no Brasil, de uma maneira geral. Depois você tem a campanha para senador no Paraná. Então, na obra do Gilmar e do Lênio, você tem ali aquela afirmação de que tem que se levar em consideração os gastos feitos no próprio Estado. Por quê? Nas iniciais da acusação, eles apontam gastos que foram feitos e tudo isso passa pelo escrutínio detalhado do relator. Primeiro, ele está dando aí uma geral só. Eles apontam gastos feitos lá numa cidade do interior do Nordeste, para dizer que houve um desequilíbrio por causa daqueles gastos, etc. E mesmo assim, gastos que estavam superdimensionados ali nas iniciais da acusação. Então é muito interessante, porque ele usa esses exemplos para acabar com o duplo padrão que é utilizado na justiça brasileira. Ele mostra como a gente faz em O Antagonista o que aquelas autoridades que, por conveniência, se colocam contra outras, escreviam antes do caso específico em que as outras estão envolvidas, para cobrar que os mesmos critérios sejam devidamente cumpridos, o que geralmente não acontece. Aliás, aqui é bem possível que os votos dos desembargadores sejam contrários ao do relator, mas assim, o grau de tecnicidade, no bom sentido, do voto do relator é inestimável, para quem acompanhou em detalhes. Aliás, o desembargador seguinte pediu vista. O nome dele, deixa eu resgatar aqui, José Rodrigo Sade. Ele foi votar logo após o relator e acabou pedindo vista, portanto, mais tempo de análise do processo. A sessão, me parece que acabou de ser interrompida e esse julgamento vai ser retomado outro dia. Então, a gente fica aqui com a análise do voto do relator do caso. Ele tratou também dos serviços advocatícios. Não, peraí, vamos por ordem aqui. Ele voltou a citar Gilmar Mendes. A gente tem uma segunda citação ao Gilmar Mendes em vídeo, né? Esses vídeos a gente estava puxando agora há pouco, enquanto o julgamento estava acontecendo, por isso que a gente está montando aqui praticamente ao vivo essa análise para vocês. Pode colocar aí, produção, a segunda menção ao Gilmar. Cumpre ter presente neste ponto o voto proferido pelo ministro Gilmar Mendes, ao apreciar o agravo regimental no recurso especial eleitoral 172. Nesse caso, o ministro faz louvável equação sobre a atuação da Justiça Eleitoral, assentando que sua intervenção deve ser minimalista, tendo em vista a possibilidade de se verificar judicialização extremada, subvertendo-se a lógica do processo democrático de escolha de detentores de mandatos eletivos, desrespeitando-se, ao final, a escolha do povo. Eu vou citar somente uma parte da emenda do ministro. A atuação da Justiça Eleitoral deve ocorrer de forma minimalista, tendo em vista a possibilidade de se verificar uma judicialização extremada do processo político eleitoral, levando-se, mediante as vias tecnocráticas ou advocatícias, a subversão do processo democrático de escolha de detentores de mandatos eletivos, desrespeitando-se, portanto, a soberania popular, traduzido nos votos obtidos por aquele que foi escolhido pelo povo. Ele citando o próprio Gilmar, dizendo que a atuação deve ser minimalista ou alguma palavra parecida ali que ele usou, para mostrar que não se pode subverter o processo democrático em que quase 2 milhões de pessoas, nesse caso, votaram no Sérgio Moro para senador pelo estado do Paraná. Então, foi mais um exemplo, teve um outro ainda, mas, enfim, já está bastante ilustrado aí, que os próprios critérios do Gilmar, eles servem para absolver o Sérgio Moro da acusação que está sendo feita contra ele, e não para caçar o seu mandato. E o relator deixou claro que o PL, o partido do Bolsonaro, não mostrou os gastos do Bolsonaro com motocicletas, por exemplo, e o PT não mostrou os gastos da campanha de Lula. Em vários momentos, ele fazia esse contra-exemplo, né? Olha, vocês estão dizendo isso aqui, mas lá atrás, ou aquela outra pessoa, ou aquele outro partido, ou vocês mesmos e tal, etc., também não fizeram isso, ou falaram algo em prol do réu nesse momento. Então vamos acompanhar mais essa comparação que ele fez. Pode soltar. No que tange aos gastos, quando era pré-candidato à presidência da República, o Partido Liberal não indicou, por exemplo, quanto foi gasto nas motocicletas realizadas pelo então presidente Jair Messias Bolsonaro,
algumas reconhecidas como atos de pré-campanha, inclusive, e aqui cito matéria do jornal O Globo, da época. Do mesmo modo, o Partido dos Trabalhadores, aqui integrante da federação, não indicou uma despesa sequer, uma, que tenha realizado em favor do atual presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, tendo impugnado o ato de lançamento da candidatura do investigado Sérgio Moro à presidência, mas nada falou quanto gastou em seu próprio evento de campanha. E aqui cito a matéria do UOL, na qual, segundo a reportagem, o PT esperava reunir 4.000 pessoas com a convocação de militantes do país inteiro. Faço essas menções porque as despesas realizadas pelo Podemos foram todas na ocasião em que o investigado Sérgio Moro era pré-candidato à presidência da República. Daí, então, para se verificar se houve excesso naquele momento, os gastos a serem levados em consideração os de pré-candidatos à presidência, inclusive o limite de gastos da campanha presidencial. É importante frisar que, sem o parâmetro mínimo de gastos da campanha presidencial, não há como se afirmar que o investigado teria gasto demasiadamente, sob pena de indiscutível injustiça. Muito bem, esse é um dos momentos em que ele aponta a falta de prova nos autos do processo que pudessem, de fato, sustentar as narrativas colocadas pela acusação. Em diversos momentos ele fez isso. Quer dizer, mostrando o que seria necessário de elemento probatório para configurar alguma violação daquilo que está previsto em lei. Então, se sai falando muita coisa por aí, se fala na imprensa, etc., só que vale o que está lá no processo. E vale aquilo que está na lei. E cabe, evidentemente, ao desembargador analisar os elementos específicos do caso à luz das regras. E ele, fazendo isso, mostrou que faltava um monte de elementos, quer dizer, não se sustentava, do ponto de vista probatório, aquele conjunto de narrativas. Por exemplo, em relação aos gastos, ele falou dos serviços advocatícios, porque na acusação se diz que houve excesso de gastos na pré-campanha, e um desses gastos que gerou esse excesso, desses gastos que geraram esse excesso, teria sido, né, com o escritório de advocacia contratado. Olha só o que ele falou a respeito disso. Pode colocar, professor. Serviços advocatícios de pré-campanha. Verifique-se ter ocorrido a contratação do escritório Gustavo Bonini Guedes para prestar serviços profissionais ao partido de consultoria, assessoria e capacitação jurídica de filiados do partido, no período de pré-campanha, orientando-os sobre o que a legislação e jurisprudência vedam e autorizam, pelo valor mensal de R$60 mil. O artigo 44, inciso 8º da Lei dos Partidos Políticos, autoriza que os recursos do fundo partidário possam ser dispendidos na contratação de serviços de advocacia para atuação jurisdicional e de serviços para atuação jurisdicional em ações de controle de constitucionalidade e demais processos judiciais e administrativos de interesse partidário, bem como nos litígios que envolvam candidatos do partido, eleitos ou não, relacionados ao processo eleitoral. A atuação dos advogados nessa pré-campanha é mais do que interesse partidário, até para evitarem-se multas e consequências diretas em desvio de propaganda partidária. Assim, essa despesa não entra no cômputo de pré-campanha. Assim, essa despesa não entra no cômputo de pré-campanha. Ele foi item por item, tá? A gente aqui só pode trazer alguns exemplos. Item por item dos gastos apontados na acusação. Vocês sabem, porque vocês estão aí sempre abrindo o noticiário, vendo portais, que se coloca lá um monte de supostos elementos que sustentam a narrativa principal, mas o que gera manchete é a narrativa principal. É isso que sai no noticiário. E quando isso é bombardilhado, espalhado, disseminado por meio dessas sínteses, fica uma impressão geral de que a pessoa realmente cometeu aqueles delitos, aquelas ilicitudes, aqueles abusos que estão sendo apontados. Mas é preciso, tecnicamente, avaliar cada elemento que possa sustentar aquela narrativa. E foi exatamente isso que fez o relator item por item durante horas. Serviços advocatícios. Aí ele começava a refutar a acusação. Aí fazia isso sobre vários outros. Gasto com segurança, por exemplo, que é o que a gente vai ver em seguida. Mas antes, ele também citou um exemplo do próprio PT para refutar a acusação do PT.
porque dentro dessa acusação sobre serviços advocatícios falaram de contratar 2 escritórios, advogados diferentes, etc. Olha só esse trechinho, só para vocês terem uma ideia mais clara de como ele foi fazendo a refutação com os exemplos daqueles que acusam. Pode soltar. Do mesmo modo, o veículo blindado adquirido pelo Podemos foi entregue na sede do partido em Brasília. A utilização de veículo blindado em Brasília não pode ser considerada ato de campanha que tivesse, por si só, desequilibrado a campanha ao Senado no Paraná. Não, aí já é um outro trecho, produção. Aí a gente acabou se embolando aí na ordem. Eu pedi que colocasse um complemento sobre advogados, que eu tinha aqui enviado no nosso grupo audiovisual. É o jornalismo ao vivo, aqui acabou de sair esse voto, a gente foi organizando para entrar ao vivo. Então, nesse caso, que vocês acabaram de ver, ele está falando sobre o uso de veículo blindado em Brasília. Então, o que ele disse para organizar aqui? Porque eu falei uma coisa, ele falou: a utilização de veículo blindado em Brasília não pode ser considerada ato de campanha que tivesse, por si só, desequilibrado a campanha ao Senado no Paraná. Quer dizer, ainda até com base naquela obra do Gilmar Mendes. Para vocês verem o quanto que o PT e o PL juntaram na acusação para tentar forjar essa narrativa de abuso de poder econômico. Pegaram ali um gasto com veículo blindado lá em Brasília para dizer que isso beneficiou eleitoralmente o Sérgio Moro na campanha ao Senado pelo Paraná. Então, ele foi refutando item por item e essa foi uma refutação. A produção me avisa aí, se tiver o trecho que eu tinha pedido, sobre o complemento dele a respeito de advogado, senão a gente continua aqui. Pode soltar o vídeo seguinte, que o relator deixou claro que o dinheiro gasto pelo senador com a sua segurança durante a campanha foi necessário. Esse é até um trecho mais longo, se for o que eu estou pensando, em que eu faço questão de colocar. Eu faço questão de colocar esse trecho aqui no programa, porque ele cita diversos outros casos e fala de uma questão lógica. Sérgio Moro estava ameaçado, já há muito tempo ameaçado, mas houve uma tentativa de sequestro e, eventualmente, até assassinato de membros da sua família por uma das maiores facções criminosas do continente, o PCC, e, portanto, precisava de segurança. Agora, tem um discernimento que a acusação não fez, que são os gastos do partido e o gasto individualizado do Sérgio Moro. E ainda dentro desse quesito, o gasto individualizado para a campanha ao Senado. Então, ele fez todas essas distinções. Vamos soltar o trecho sobre a segurança, porque é autoexplicativo. Não há no processo nenhuma, senhor presidente, nenhuma prova feita pelos autores de que a contratação de segurança pessoal para o uso do investigado Sérgio Moro tenha, nem que de forma subliminar, proporcionado aumento de prestígio ou aptidão para o cargo, seja de presidente da República, seja de senador pelo Paraná. Assim, ainda que individualizáveis em favor do investigado Sérgio Moro, essas despesas não possuíam o condão de promover a imagem do então pré-candidato. Reforçando a desvinculação desse tipo de serviço com o pleito, é de se destacar que, mesmo após ele ter sido eleito, ainda persistiram as ameaças e o Senado encampou sua segurança. Ademais, a agremiação também pretendia alavancar sua imagem e colher frutos com o capital político da figura pública de interesse nacional que entrava para seu quadro de filiados. E diante do incontestável cenário de ameaças a tal personalidade, dentro de sua autonomia partidária, decidiu arcar com os ônus, incluindo os financeiros, decorrentes desse ingresso do novo filiado, para assim também atingir seus objetivos partidários, atrair apoio político e novos filiados, por exemplo. Aqui, senhor presidente, eu trouxe uma reflexão que me chamou bastante atenção. É de se indagar ainda se a segurança não tivesse sido contratada nesse quadro. Na penúltima eleição presidencial, é fato notório que o então candidato Jair Bolsonaro foi atingido com uma facada e todos os reflexos políticos dessa situação. A agressão a candidato é inadmissível, cujas consequências seriam inestimáveis se isso tivesse ocorrido. Rememore-se ainda que, naquele mesmo período pré-eleitoral, 2 ônibus da caravana do então ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva foram atingidos por tiros no caminho entre Quedas do Iguaçu e Laranjeiras, em uma aparente tentativa de emboscada. Lula estava, segundo a notícia do UOL, em outro veículo que não o que foi atingido. Aqui, senhor presidente, já tinha concluído o voto quando li outra informação relevante.
O colunista Josias de Souza, da UOL, fez menção expressa do acerto do pré-candidato Boulos à Prefeitura de São Paulo na compra de um veículo blindado. Essa notícia do dia 28 de fevereiro. E como diz o colunista, os candidatos têm que se precaver. Faz bem o Guilherme Boulos em proteger a sua integridade. As autoridades precisam assegurar que as eleições se deem em um ambiente democrático, não violento. Na mesma linha, inclusive, é de se destacar o recente julgamento, concluído em 28 de novembro de 2023, relativo à prestação de contas do Diretório Nacional do PSOL, referente ao exercício financeiro de 18, em que o TCE ressaltou que a contratação de serviço para garantir a segurança de candidatas femininas e de candidatas trans é uma questão importante que deve e será tratada com rigor, em diferença das diversas ameaças sofridas por elas no período eleitoral. E aqui cito a fonte do TSE. Entendo, portanto, que há razões bastantes para não computar essa despesa na pré-campanha. Despesas com segurança pessoal, motorista particular e escolta armada financiada pelos partidos. Muito bem, vocês viram aí toda a reflexão dele sobre o caso da segurança, refutando aquela inserção dos gastos com a segurança feita pela acusação. Portanto, esses gastos não são contabilizados e, no final, tirando todos os gastos que ele analisou em detalhes, que não podem ser usados para apontar abuso, ele concluiu que os gastos do candidato a senador Sérgio Moro estavam absolutamente dentro do que se prevê legalmente. Então, vamos mostrar a conclusão do voto do relator. Pode soltar. Mesmo diante da legitimidade da insatisfação da sociedade organizada, não cabe ao Poder Judiciário agir na esteira do que considera indignante, mas sim prestar a jurisdição, atento às leis e, principalmente, ao arcabouço constitucional vigente, até porque os mesmos atores que protestam em face dos representantes eleitos são os que os elegem. Por fim, nada mais destacar que a ação de investigação judicial eleitoral é via inadequada para apuração de infrações penais e que os investigantes não possuem legitimidade para o julgamento da respectiva ação penal. Sucede que, diante de todo o exposto ao longo desse voto, não se constatam indícios mínimos dos crimes de apropriação indébita, falsidade para fins eleitorais, lavagem de dinheiro, formação de quadrilha, dentre outros delitos comuns eleitorais aventados pelos investigantes. Tanto é que isso não justifica o encaminhamento de peças à Procuradoria para a apuração, inclusive porque no próprio parecer do Ministério Público nada foi sinalizado nesse sentido. Senhor presidente, ante o exposto, voto no sentido de referendar a decisão de saneamento no tocante à rejeição das preliminares e, no mérito, julgar improcedente ambas as demandas. É como penso, é como voto, senhor presidente. Desculpe a demora na leitura do voto. Muito bem. Está aí o relator do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, votando contra a cassação do mandato do senador Sérgio Moro. Obviamente, há muito mais detalhes nesses votos, tem trechos transcritos na nossa cobertura em oantagonista.com.br. E eu até vou ler mais alguns aqui que a gente não mostrou em vídeo. Por exemplo, no caso, quando ele falou ali de veículo blindado em Brasília, ele acrescentou o seguinte, né, só reforçando aqui, para que a boa tese das iniciais tivesse êxito, seria indispensável demonstrar que, a despeito da pré-candidatura presidencial, todos os atos e despesas fossem feitos na candidatura final, sob pena de indiscutível restrição não prevista em lei. Assim, esse que é o ponto importante e fica mais claro do que esse juridiquês anterior, deveria ser demonstrado neste caso que todos os atos e despesas de campanha pré-presidencial tivessem sido realizados no estado do Paraná, o que não ocorreu. Ele também refutou ali a alegação da acusação sobre um percentual de 30%, ele mostrou exatamente qual era a porcentagem, a partir dos gastos que foram feitos, mostrou como isso estava dentro, absolutamente, dos gastos dos demais candidatos, quer dizer, não havia nenhuma discrepância, e falou o seguinte, não há previsão legal de qual seria o limite de gastos de pré-campanha, por mais que o limite de gastos da própria campanha efetivamente possa ser um dos parâmetros a ser adotado, ainda não há ideia consolidada acerca de qual percentual de gastos de campanha seria considerado razoável como um limite de gastos para a pré-campanha. Quer dizer, ele está apontando em diversos pontos do voto dele que não há previsão legal que enquadre
aquela acusação que está sendo feita, além do fato de que a acusação se baseia em premissas falsas. Muito bem, depois do voto do relator, o desembargador José Rodrigo Sade, como eu falei, pediu vista e o julgamento, essa que é a informação que eu não tinha dado ainda, volta na quarta-feira. Então, eu retorno muito rapidamente aqui, antes de trazer o Duda Teixeira, para a gente comentar a pauta internacional, nesse dia de folga de Carlos Graeb, aquilo que eu falei no começo do papo antagonista. A refutação técnica, ponto a ponto, à luz das provas nos autos, dos fatos objetivos, das leis, da jurisprudência, ela é mais longa, ela é mais demorada, ela demanda mais tempo e ela é feita por uma consciência individual de alguém que tenha a firmeza de contrariar aquelas sínteses enganosas que são espalhadas e assimiladas com muito mais velocidade e facilidade no debate público mundial, é assim no mundo inteiro. Um dos grandes problemas para que a verdade se imponha no bom sentido no debate público é que ela é muito mais longa do que a mentira. Quer dizer, a mentira ela é mais curta do que a sua refutação. Então, lamentavelmente, a imprensa que deveria fazer um trabalho técnico, um trabalho de esclarecer os fatos objetivos que integram determinados processos, ela muitas vezes adere às narrativas de interesse, por conveniência, etc., e fica bombardeando as sínteses enganosas. Então, há um monte de casos que são discutidos há anos no noticiário político brasileiro, cujas premissas são inteiramente falsas. Outro dia eu participei numa rádio de um debate sobre a Lava Jato, que não está sendo julgada, como repetiu tantas vezes o relator. Eu entendo que no voto dele, de fato, ela não foi julgada, vamos ver se no voto dos outros ela vai ser. E em que você ouvia as pessoas falando em cima de narrativas, são narrativas em cima de narrativas, são posições, são sentimentos, etc. Mas ninguém estava falando, além de mim, sobre fatos objetivos, sobre qual é o histórico, quais são exatamente o que aconteceu no âmbito da realidade. Tem uma outra questão hoje, que as pessoas, muitas vezes de propósito, e principalmente em emissoras de TV e rádio, elas confundem, entre aspas, aquilo que é uma decisão judicial sobre o enquadramento, sobre a tipificação de determinado crime, etc., e o histórico daquilo que são os acontecimentos da realidade. Então, é como se uma decisão do Supremo Tribunal Federal que aliviou alguém que recebeu propina, ela significasse, de fato, que alguém não recebeu propina. E não é assim a história da realidade. O nosso compromisso é com a história dos fatos. E esse compromisso que a gente vai manter sempre com os nossos leitores, com os nossos ouvintes, com os nossos espectadores. Imagine se você viu, por exemplo, uma pessoa, vamos pegar o exemplo mais extremo, mais evidente possível. Você é testemunha de um assassinato. Você viu uma pessoa matando a outra na sua frente. Só que, por uma série de questões processuais, tempo, prazo, competência, não sei o quê, você soube depois que aquela pessoa acabou não sendo condenada por aquele crime que você testemunhou. Quer dizer, a decisão judicial de não condenar a pessoa por um crime naquele caso específico significa que aquilo que você viu não aconteceu? A resposta é, evidentemente, que não. Aconteceu, você viu, você testemunhou. Então, tem muita coisa que os fatos, as provas, os documentos, toda a materialidade demonstram que aconteceu na realidade. Só que não gera uma decisão judicial correspondente. Da mesma forma, tem coisas que não aconteceram na realidade, como nesse caso, o abuso de poder econômico, como fica claro pelo voto do relator, mas que eventualmente podem resultar numa sentença de abuso, em razão de interesses políticos, em razão de uma falta de firmeza para contrariar determinadas narrativas, ou em razão de ambições dentro de um cenário político em que o presidente da República é um inimigo declarado do réu e tem a caneta na mão para recompensar aqueles que fazem qualquer coisa contra o réu. Então, a gente listou na Cruzoé
em edição recente, as boquinhas pós-Lava Jato. Quer dizer, todo mundo que atuou como detrator da força-tarefa, que atuou para demonizá-la e desqualificá-la, e que ganhou cargo na gestão atual do Lula, no 5º mandato petista, no 3º mandato de Luiz Inácio Lula da Silva. Eu, aliás, quando estava na TV, antecipei que isso iria acontecer, né? Que o Lula, com a caneta na mão, ele poderia recompensar quem perseguisse os seus adversários, dos quais ele queria se vingar. E é exatamente isso que eu apontei na TV, que está acontecendo nesse momento. Então, a gente, muitas vezes, apontou isso até durante o governo Bolsonaro, aponta isso durante esse governo, interesse de juízes que, porventura, querem chegar a um tribunal superior, etc., e que acabam dando decisões que agradam ao presidente de turno. Havia muito essa conversa, por exemplo, no caso do João Otávio de Noronha, do STJ, que estava ali cotado para uma vaga no STF, quando o Bolsonaro estava no poder, e atuou para anular a quebra de sigilo, no caso do Flávio Bolsonaro, para tirar o Fabrício Queiroz da cadeia e mandar para casa, junto com a esposa dele, Márcia Aguiar, que estava foragida, nem precisou passar na cadeia, nem precisou explicar onde é que estava. Não tinha se apresentado para ser presa e foi mandada para a prisão domiciliar, porque ele relaxou aquela prisão. Aí, eu até me lembro dos detalhes, que o ministro Félix Fischer estava de férias, quando o João Otávio deu essa decisão no recesso judiciário. Quando ele voltou de férias, ele derrubou a decisão do João Otávio de Noronha. E aí, quem é que veio? Quem é que veio para salvar o bolsonarismo? Gilmar Mendes, no STF. E derrubou a decisão do Félix Fischer, restabelecendo a do João Otávio de Noronha. E aí o Fabrício Queiroz e a Márcia Aguiar puderam ficar tranquilamente na sua casa, na Taquara, na região de Jacarepaguá, na zona oeste do Rio de Janeiro. Então, há muitos casos de interesses políticos que podem estar em jogo no âmbito de julgamentos no Poder Judiciário. Vamos ver se isso vai prevalecer de alguma forma ou se vai prevalecer a análise técnica. Então, se juntou um monte de elementos que não se sustentavam. Numa discussão que, em tese, é legítima. Quer dizer, pode ser, e, aliás, o relator, no final do seu voto, disse, ainda que queiram ignorar todos esses fatos, né, ele praticamente falou isso com as palavras dele, num juridiquês, você pode estabelecer, a partir de agora, determinados critérios objetivos não previstos em lei e tal, para pré-campanha, enfim. Quer dizer, existe essa possibilidade de que esses critérios fiquem mais claros, com a atuação que deveria ser feita pelo Poder Legislativo, não diretamente pela Justiça Eleitoral, para que não haja mais muita margem de discussão. Agora, o que a gente vê no Brasil é gente, por exemplo, que, só para concluir, foi flagrada ali não declarando mansão de R$ 1.600.000 e que está no poder e que não teve o seu mandato cassado. Porque o partido disse que podia deixar assim, ficou em nome da mulher. Então, se o partido disse, então realmente o indivíduo não tem culpa, etc. Se blinda, se alivia. A Justiça Eleitoral sempre foi uma mãe. Está aí o processo da chapa Dilma Temer, que não me deixa mentir. Gilmar Mendes, esse que defende uma atuação minimalista da Justiça Eleitoral, era o presidente do TSE. Quando a chapa Dilma Temer foi absolvida pelo que se convencionou chamar de excesso de provas. Havia ali um excesso de provas de contaminação da roubalheira, do petrolão na campanha de 2014 de Dilma Rousseff, mas o mandato foi mantido, por isso Michel Temer assumiu a presidência da República quando Dilma foi impeachada, porque o impeachment veio por meio daquele processo no Congresso Nacional, como prevê a legislação, e o TSE julgou outra coisa, que é a cassação do mandato. Mas como manteve o mandato da chapa, então o Temer não perdeu a possibilidade de ser presidente da República a partir do momento de impeachment da Dilma. Curiosamente, Temer é amigo de Gilmar Mendes, com quem tinha reuniões secretas, né? Muito bem, é isso. Deixa eu ver se a produção está me alertando alguma coisa a respeito do julgamento que acabou agora. Repito, volta na quarta-feira, mas esse foi um voto histórico, porque ele é um marco, não é exatamente um marco, ele é uma ilustração, um exemplo dessa disparidade que acontece nessa época de mídia por todo lado, de redes sociais
e de militâncias que ficam repetindo sínteses enganosas. A refutação técnica, ela é mais longa e é a ela que a gente precisa atentar. Muitas vezes aqui nós fazemos, em antagonista, na Cruzoé, no papo antagonista, refutações longas. Agora, espalhar mentira como muita gente faz, é fácil, é mais curtinho. Muita gente que só ouve o noticiário assim, que repete as palavras de orelhada, pelo que estava passando e alguém falou e tal. Essas pessoas não dedicam atenção e tempo para entender exatamente os acontecimentos, para entender tudo que está em jogo naquele caso específico. Então, a história mostra que as consciências individuais, muitas vezes ali isoladas, sozinhas, elas conseguem estabelecer a cronologia, a ordem dos fatos, a gravidade, a proporcionalidade, etc., muito melhor do que um monte de gente que não debruçou sua consciência individual e está simplesmente repetindo narrativas de interesse por conveniência.